Meus amados irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Desde já gostaria de externar a Deus a minha eterna gratidão de poder estar compartilhando com todos os amigos e irmãos inscritos neste canal. Gostaria também de agradecer ao nosso irmão Edgar Melo, o presbítero Laírto, e a todos os irmãos que compõem este canal por ter nos dado tal confiança para estarmos compartilhando com todos vocês a leitura diária desta quarta-feira. E nesta feita estamos diante da 8ª lição da escola dominical, que tem como tema a teologia de Zofar. O justo não passa por tribulação. É feita uma pergunta pelo escritor da lição. E a pergunta feita por ele é elaborada na teologia deste homem chamado Zofar. A pergunta que é feita no título da lição é respondida na verdade prática, onde diz que até mesmo o justo passa por tribulação. Esta resposta vai ser respondida, vai ser destacada, vai ser esclarecida e vai ser explicada pelo professor neste domingo a todos os alunos da Escola Bíblica Dominical. Mas eu gostaria de estar compartilhando com todos a leitura diária desta quarta-feira, que fica no capítulo 11, versos 7 e 8, que diz: Porventura alcançarás os caminhos de Deus, ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? Como as alturas dos céus é a sua sabedoria. Que poderás tu fazer? Mais profunda é ela do que o inferno. Que poderás tu fazer? Esta é a leitura diária desta quarta-feira. É apresentado a teologia deste homem chamado Zofar. Ela não é diferente de todos os seus amigos, pois os seus amigos anteriores, ele mostra de que Jó estaria em pecado e o mesmo deveria buscar o arrependimento e a convenção. E é apresentado por Zofar 3 passos a Jó. Primeiro, de que Jó deveria tomar uma conduta correta. Segundo, Jó deveria voltar ao caminho de oração. E terceiro, Jó deveria renunciar o pecado. Essa teologia é apresentada também pelos seus amigos. Os outros 2 amigos de Jó que falaram anteriormente a Zofar. Zofar não tem sentimento algum por Jó. Não tem tristeza alguma por Jó. Ele trata Jó como um animal irracional. Ou seja, um jumento que não tem entendimento. Pois Jó queria se encontrar de alguma forma com Deus e apresentar a sua causa, fazer a sua defesa. E Zofar mostra que, na sua teologia, que Jó não tinha entendimento algum, ou ele não teria condições de chegar ao conhecimento de Deus, não teria condições de apresentar o seu argumento em sua defesa, pois o que estava acontecendo na vida de Jó era apenas uma decisão do próprio Deus, uma decisão sábia que Deus administrou sobre a vida de Jó através dos seus pecados. Eu já havia apresentado aqui e falado a respeito da visão daquela época do povo da Mesopotâmia. Era difícil para aqueles homens acreditar que um homem justo e temente a Deus passasse pelo que Jó estava passando. E é interessante que Abraão sai de Ur dos Caldeus, então ele também sai daquele contexto, e aquele contexto em que o povo tinha aquela visão a respeito de que um homem justo não seria provado, não passaria por dificuldades, não passaria por aflições. Isso foi passado para Abraão, foi passado também para seus contemporâneos, que até os israelitas, eles acreditavam também que quanto mais o homem quanto mais o homem rico, mais perto de Deus
ele estaria. De que todas as bênçãos alcançadas por ele é porque ele estava próximo de Deus. Ele extingue a soberania de Deus, que Deus prova quem ele quer, do jeito que ele quer, da forma que ele quer. Ele prova menino, prova jovem, prova homem, prova mulher, prova velho, idoso. Ele prova quem ele quiser. Sabe por quê? Porque ele é soberano. E era bem difícil entrar na cabeça daqueles homens, segundo nos mostra as Escrituras Sagradas. Nós vemos que as provações de Deus sobre as nossas vidas, ela não é para nos dar casa. A aprovação de Deus em nossas vidas não é para nos dar carro. A aprovação de Deus em nossas vidas não é para dar um emprego bem-sucedido. A aprovação de Deus, segundo os dois maiores representantes da igreja, que eu costumo dizer que é o representante da igreja em Jerusalém, que seria Tiago, e o representante da igreja dos gentios, que seria Paulo. Então, tem um representante da igreja de Jerusalém, que era mais composta por judeus, mas havia o representante da igreja dos gentios, que era o apóstolo Paulo. Todos dois mostram a visão a respeito das tribulações de Deus sobre as nossas vidas. E é interessante que Tiago diz que nós devemos ter grande gozo quando nós passarmos por várias tribulações, sabendo que a prova de nossa fé produz a paciência. Ele é bem claro ao mostrar aos cristãos de sua época que as tribulações que nós passamos é para gerar paciência. É para que o homem esteja consciência de que ele está sobre ou debaixo da vontade de Deus. O homem que tem paciência é o homem que reconhece que está debaixo da proteção de Deus. Então, primeira coisa, que as provações de Deus, ela tem a priori a realizar em nossas vidas, é nos dar paciência. E é interessante que ele diz, capítulo 1, verso 4, tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita. O apóstolo Tiago está mostrando que as provações de Deus em nossas vidas vai fazer com que a gente tenha paciência, e tendo paciência, a obra sai perfeita. Porque a obra de Deus, ela tem que sair perfeita. E para a obra de Deus ser perfeita, só sai perfeita por aqueles que têm paciência. A gente trabalha com pintura e a gente sabe que a parte melhor da pintura é o acabamento. Quando o cliente chega, ele não olha para a parede pintada. Ele olha para o rodapé. Ele olha para o rodateto e ele olha para os cantos. É porque só vai sair um bom acabamento por aquele que tem paciência. Então Tiago está dizendo que na obra de Deus não é diferente. A obra só sai perfeita por quem tem provado. Para se trabalhar em campanha, em escola dominical, para se trabalhar na obra de Deus, é preciso ser paciente. E não existe outro caminho que possa ser encurtado para a gente alcançar a paciência que não seja as tribulações. E ele diz, o crente paciente, ele tem a sua obra perfeita. E ainda ele diz que para que sejamos perfeitos e completos. A aprovação primeiro nos dá paciência. A obra sai perfeita. E ele deixa a gente completo. Completo aqui é um termo grego chamado télios, que significa crente maduro.
Perfeito é um crente maduro. O que vai trazer maturidade nas nossas vidas é as provações. As provações vai fazer com que a gente seja um crente maduro. A gente vai crescer para baixo, para cima e para os lados. E quando a gente cresce para os lados é quando Jesus começa a abençoar a gente e todo mundo quer posar e estar perto do crente provado. Primeiro, ele ganha paciência. Segundo, a obra sai perfeita. Terceiro, ele se torna um crente completo, ou seja, um crente maduro. Um crente perfeito é um crente maduro. Terceiro, um crente. Quarto, um crente completo. Completo é um termo grego chamado heloclaria, que significa completo em todas as partes. Ou seja, o crente é composto de vida física, moral, emocional, espiritual e econômica. Quando a gente chega na igreja, ele começa a dar moral a gente. Quem não tinha nome, passa a ter nome. Aquele crente mais emocional, aquele crente que era mais brabo, aquele crente que era compulsivo, aquele crente que falava demais. Aí, através das provações, Deus vai dar o controle emocional a ele. O crente é feito também de parte espiritual e parte econômica, ou seja, através das provações, ele vai fazer com que você seja um crente completo. Ele vai trabalhar em todas as áreas da sua vida, tanto na vida física, moral, emocional, espiritual, e ele vai cuidar também da nossa vida econômica, através das provações. Mas para isso, precisa ser provado. Então Deus prova o crente para que seja produzido em sua vida essas características divinas: paciência, experiência. É isso que Deus quer nos dar. E quem tem paciência e experiência, ele derrama sobre as nossas vidas esperança. E quem tem esperança não se confunde, porque o amor de Deus está derramado em seu coração. Crente provado não é crente que se confunde. Ele sabe os planos e os propósitos de Deus para a sua vida. Então Deus prova quem Ele quer, da forma que Ele quer e do modo que Ele quer. Essas provações que estamos passando não se compara com a glória que há de ser revelada sobre as nossas vidas. Que Deus continue nos abençoando, dando graça, dando força. E não se preocupe, não se desespere. O crente também é provado. Quando cai chuva, cai para o ímpio e cai para o justo. O ímpio fica desempregado, mas o justo também fica. O ímpio adoece, mas o justo também adoece. O ímpio passa por necessidade, mas o justo também. Quem nos prometeu uma viagem tranquila? Jesus não prometeu uma viagem tranquila. A diferença sobre as nossas vidas é que vai vir tempestade, vai vir chuva, vai vir catástrofes sobre as nossas vidas que vai abalar o ímpio e vai abalar a gente também. Mas o mais interessante é que a nossa casa não vai cair. Estamos estruturados sobre a rocha que é Cristo. Não seremos abalados, porque estamos sobre a rocha. Jesus disse que a viagem ia ser turbulenta. Ele não prometeu a gente uma viagem tranquila, mas ele disse que a chegada é certa. A gente vai chegar do outro lado. A gente vai chegar do outro lado. Que Deus continue nos abençoando, dando graça, dando força. E não se preocupe, Ele está tratando cada um de nós através das provações. Que Deus continue abençoando a todos, em nome de Jesus.